A nossa conversa hoje é com o jovem Joshua Atse Distel, de Belo Horizonte, onde ele é aluno do 4º ano do Liceu Científico da Fondazione Torino. Joshua, que fiquei sabendo há pouco, quer dizer Jesus, em hebraico, né? Tem algo em comum com todos os cerca de 30 ou 35 milhões de ítalo-descendentes que vivem aqui no Brasil. Foi ele o vencedor do concurso promovido pela Embaixada da Itália para a criação da logomarca do sesquicentenário, isto é, os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A divulgação de sua obra foi feita na semana passada, e logo em seguida nos apressamos em descobrir quem era o autor da obra. Então, o encontramos. Joshua, boa tarde para você, bom dia. Bom dia, boa tarde. Como é que você recebeu aí a notícia da escolha de teu trabalho aí? Ficou feliz? Você esperava ser o vencedor? Não, claro que não. A competição era muito grande. São as duas outras escolas que também foram convidadas, são escolas muito renomadas no Brasil. Fiquei muito feliz com a notícia, mas não com a notícia de ter sido escolhido, mas que o pessoal vi várias mensagens muito carinhosas nas redes sociais, que o pessoal gostou, entenderam o significado. Então, isso foi mais gratificante do que ter sido escolhido, né? Ter sido abraçado pela comunidade. Como é que foi isso aí? Você ficou sabendo desse concurso através do próprio colégio, é isso? Houve uma espécie de, vamos dizer, de concurso interno entre colégios, não foi? Isso. Participou a Fundação de Torino e parece mais 2 ou 3, não é isso? Isso. Você ficou sabendo disso quando? Bom, alguns meses antes, né? Acho que foi um mês antes da decisão final, o Ministério entrou em contato com a escola e eles mandaram esse documento que apresentava o concurso, né? E junto a algumas imagens de referência, e o meu professor de artes me apresentou isso, e ele estava coletando nomes, né, de alunos que tinham se interessado para participar, para desenvolver uma logomarca para o concurso, né, para representar esses 150 anos. Aí eu coloquei meu nome, eu e muitos colegas meus lá da escola, e a gente começou a levar isso para frente, né? Então, a primeira coisa que a gente fez uma pesquisa teórica, junto com os professores e com a direção da escola, a gente já encaminhou mais ou menos o que a gente queria fazer e o que a gente queria retratar na logo. Então, a gente já pesquisou a história, o que aconteceu, por que os italianos viram para o Brasil, né? O que eles vieram fazer aqui, os cafezais e tal. Então, a gente fez toda essa pesquisa teórica para já trazer os símbolos e todas as coisas que tinham que ser representadas no logo, né? Pois é, isso levou o quê? Foi o ano passado ainda, né? Como assim? O início de tudo foi ano passado ainda, não? Foi 2023. 2023. E você fez essa pesquisa, tá? O que te inspirou? O que te baseou? O que pegou para você desenvolver esse? Você já tem experiência na área de design, por exemplo? Não. É a primeira vez que você entra nessa área. É um concurso, assim, real, né? Foi a primeira vez. Certo. Mas você não está fazendo design, é isso que eu pergunto. Não, eu estou na escola ainda. Tá. Então, você disse que pesquisou, tal. Você poderia, mais ou menos, dar uma explicação do que significa esse desenho essa ideia que você montou? Bom, Do que... basicamente, a gente tem o 150, que é o título, né? Os 150 anos, e junto a ele a gente tem o navio. Os dois desenhos eles se fundem ali no zero, e a gente tem essa representação tanto do navio quanto do horizonte que vem ao fundo. Então, o navio ele representa todos os italianos que vieram enfrentando as suas dificuldades, os povos, até mesmo os próprios navios, né? Porque o contexto dos navios não era fáceis. As pessoas passavam muita dificuldade quando elas chegaram no Brasil. Então, o navio representa isso, essa vinda.
e ao fundo dele a gente tem o zero do 150, que ao mesmo tempo que ele é o zero do numeral, ele também representa um horizonte, e dentro dele tem as cores das bandeiras, tanto da Itália quanto do Brasil. Então é como se as duas culturas andassem juntas nessa trajetória, né, nesse caminho. Existia algum tipo de exigência por parte da embaixada, algum enunciado para a logomarca, ou era apenas a ideia era apenas cria uma logomarca? Não, eles deram algumas sugestões, mas eram coisas muito pequenas, sabe? Tipo, escreva o 150, aí coloque da imigração italiana embaixo. Eram coisas muito minuciosas que também não é tão importante assim, sabe? Teus colegas, como é que receberam o resultado? Você tinha uma boa Ah, concorrência, não? Você sabe quantos concorreram? pelo que eu sei, acho que foram 9 desenhos no final das contas, mas eu sei que muita gente se envolveu antes e que teve uma seleção da escola das escolas, né? Porque no caso, vários colegas meus se interessaram da escola inteira e no final das contas a direção, né? Eles escolheram só 3 desenhos para enviar para o ministério. Aí cada escola enviou 3, então no final ficaram só 9, né? Mas muita gente se interessou na hora que o professor apresentou a proposta do concurso, né? E muita gente também já animou, já começou a fazer esboços e tal. Eu tive a sorte de ser um dos que foi mandado para o ministério. E na hora que saiu a notícia, né, muita gente já me mandando mensagem, os professores, os meus colegas, dando os parabéns e tal, né? Você já teve contato aí com o consulado, com a embaixada? Como é que eles reagiram em função disso? Quer dizer, teve alguma solenidade, ou apenas um comunicado que foi você o vencedor? Eu vi lá o comunicado, mas a escola já entrou em contato comigo. Pelo visto, eles marcaram uma solenidade para volta às aulas, mas eu ainda não sei muitos detalhes. Eles só me comunicaram que vai provavelmente acontecer, mas eu li lá o comunicado que eles publicaram, né? Que eles me mandaram os calorosos parabéns e tal, e eu fico muito feliz de ter sido reconhecido, né? Quer dizer, você soube isso na época de férias, né? Quer É, dizer, o grande trunfo vai ser a hora que você tiver todo mundo na sala e ver essa comunicação verbalmente, de pessoa, né? Pessoalmente, não é? vamos ver o que que vai acontecer quando eu pisar lá na escola. Você é uma data muito importante para o Brasil inteiro, né? É. Historicamente, muito importante. Vocês fizeram festa, provavelmente. Você fez festa no resultado. Claro, mas assim, é igual eu tinha falado, não foi tão marcante por ter sido o meu desenho, mas foi mais marcante por as pessoas terem reconhecido o desenho, terem gostado, terem se sentido representadas, porque o meu desenho, ele é só uma representação, né? Então, saber que as pessoas entenderam a mensagem e que elas acolheram isso foi muito mais gratificante. Afinal, não existe nenhum imigrante e também seus descendentes que não tenham uma história de navio na vida, né? Sim. Essa travessia foi um fato fundamental no ato da imigração, né? Uhum. E você é um desenho bastante simples, né? É um Uhum. desenho bastante simples, assim, desapegado, nada complicado, mas ele passa exatamente uma ideia, né? Bom, então, Joshua, eu queria saber alguma coisa sobre você agora. Você que agora ficou famoso aí com a marca do sesquicentenário, né? E isso vão lembrar quando fizermos 200, 300, 500, vão lembrar sempre dessa marca, né? Vamos saber um pouco sobre você. Eu queria saber um pouco sobre você. Você é filho, neto, não sei, de imigrantes italianos também, não é? O Sim. que é italiano teu, o que não é? Como é que é constituída a tua história e a tua gênese? Bom, da parte de mãe eu tenho descendentes alemães, né? É, meu avô, ele veio para o Brasil, ele era inclusive ginasta olímpico e tal, mas a gente não tem muitas. Tem sempre alguns certificados, algumas coisas, mas não tem muitas datas, onde que ele veio, para onde que ele foi exatamente. Mas sempre que essas histórias são contadas, a gente lembra, né? Então, a parte da minha mãe, ela é alemã, e da parte de No pai, caso ali é o Distel, né? i- Distel. isso.
E de que parte da Alemanha é? Bom, eu tenho alguns parentes hoje da parte ali de Stuttgart, mas a gente ainda, assim, óbvio que estão fazendo muitas pesquisas e tal, então a gente está correndo atrás dos documentos, até mesmo para eu requerer a cidadania, mas a gente não sabe exatamente da onde que eles são, sabe? Esses detalhes pequenos, mas tem uma ideia geral. Os alemães vieram para cá na época, um pouco antes dos italianos. Você sabe a época que chegaram no Brasil? Onde chegaram? Foi, foi um pouco antes da vinda dos italianos, mas não tem uma data certa, sabe? Porque foi um período fechado, não foi um ano que vieram todos em um navio. Uhum. Tá. E dos italianos? Que É aí também entra o sobrenome Atze, né? O Atzi. isso, isso. Que os avós dos meus pais, eles vieram para o Brasil, eles eram italianos, eles vieram de Garda, no norte da Itália, e, e tudo isso se decorreu, né? Eles vieram para o Brasil e eu tô ali na árvore genealógica, né? Então eu também sou descendente de italianos. Você tem. Quem que veio? Teu avô? Foi o meu, acho que meu tataravô, né? O avô do meu pai. O trisavô teu, certo? Isso, Né? Ele veio, então, da região de Garda. no norte da Itália, sim. Exato. Você não sabe se ele era Garda da área vêneta ou da área trentina ou lombarda. Não, Né? ainda não. Logo em breve descobriremos. Você não tem, então, a cidadania italiana ainda declarada, Não, ainda não. mas está buscando isso? É porque a burocracia é muito complexa, né? Então, até a gente conseguir todos os documentos, todas as cidadanias de nascimento, aí tem que entrar em contato com várias pessoas. Então, é uma burocracia muito complicada, sabe? Eu já entrei no processo da alemã, porque alguns parentes meus, uns primos, ele e tal, eles já tinham tirado. Então, já entrei em processo de conquistar a cidadania alemã, né? Mas ainda não saiu, né? Certo, e você, teu trisavô veio então da região de Garda, você não sabe ainda exatamente o comune, o município, Uhum. o local de onde ele veio, e você sabe pelo menos a data que eles vieram? Quando que eles vieram? Se vieram direto para Minas Gerais ou essa história você não levantou ainda, está levantando? Não, algum parente meu já deve ter levantado, porque outros parentes já entraram com o processo, né? Já estão fazendo a busca dos documentos, mas eu agora não tenho essas informações. Quer dizer, é mais um ponto que te identifica com a grande maioria aí da juventude A ítalo-brasileira, incerteza, né? que está à procura de sua história, que está buscando as suas raízes, não é? É mais um Uhum. ponto que te identifica. Você, obviamente, sabe, você estuda numa escola internacional, você sabe falar italiano, sabe falar. Que línguas você fala? Bom, eu estudo latim, então a gente estuda a língua, a literatura, os autores. A gente estuda também espanhol, inglês e o italiano, né? Que é a língua não a mais importante, porque ela vem junto com o português, mas as duas andam juntas, né? As duas mais importantes. Você estuda latim, você disse, é? Uhum. De grego, não. Não, grego não. Mas por tabela está estudando um pouco de grego também, né? Que o latim tem É. muita coisa do grego também, né? Tudo bem. E o alemão você não fala? O O alemão, alemão eu tô aprendendo por fora, só que eu tô aprendendo ainda, eu tô muito no começo, né? certo. Mas, e o inglês, obviamente, também, né? O inglês. Claro. Inglês, né, e tal. Vocês têm aula em língua estrangeira, não é? Sim, nas aulas de italiano são dirigidas, são puxadas pelos professores que falam italiano. A grande maioria dos professores das matérias italianas são italianos, né? Então, por exemplo, aula de italiano, aula de história, de geografia, aula de latim, todas elas são os professores italianos que eles dão a aula em italiano, né? Então, não tem nenhuma influência do português. Certo. E você já foi para a Itália? Já, eu fiz uma viagem com a minha família alguns anos atrás, antes da pandemia, e a gente visitou as principais cidades, né? Roma, um pouco de Milão, Veneza, mas nada muito
específico, né? Você não foi na região lá de onde vieram os teus, né? Foi uma viagem programada para todo mundo, não sobrou tempo para você fazer a tua pesquisa particular lá? Infelizmente a gente já sabia o que ia fazer cada um dos dias, né? Então chega, vai em tal museu, aí depois vamos visitar tal lugar, então acaba que não sobra muito tempo para fazer um freestyle, né? Para inovar. Mas agora certamente te despertou um motivo muito especial para você voltar para lá, ou não? Claro, vamos ver agora, depois que eu me formar na escola, vamos ver se eu consigo ingressar em alguma faculdade lá, né? E claro que se eu ingressar, eu vou começar a fazer essa pesquisa, tentar requerer a cidadania, descobrir de onde que são os parentes, um pouco a história da família, né? Mas agora a principal meta é concluir o curso da escola. Você falou aí já em estudar fora, estudar na Itália. Eu ia te perguntar mesmo, quais são teus sonhos aí profissionais, de carreira, de estudo? O que você tem na cabeça? O que você pensa para o futuro? Bom, eu queria fazer design lá na Itália, né? Eu ainda não sei ao certo qual parte do design, porque tem várias partes, né? Tem o design de interiores, o design gráfico, o design de produto. Então, eu ainda teria que decidir exatamente o curso, mas tendo em vista que eu faça essa parte lá na Itália, quem sabe talvez também para a Alemanha, ou até mesmo para Portugal, queria concluir lá e já ingressar em alguma oportunidade de trabalho lá mesmo, né? Uhum. Você, aliás, nós inicialmente tínhamos falado, você disse que além da italiano e alemão, você tem uma parte também que veio do Oriente, lá, do Oriente, do meio Oriente, né? Não é Uhum. isso? Essa parte eu não te perguntei, por favor, se você puder também colocar no contexto aí. Isso eu não sei muito. É uma coisa mais que me foi contada, mas a gente não começou ainda nenhum processo de requerer cidadania, então a gente não sabe muito. Você obviamente já falou que vai requerer a alemã, vai requerer também a A italiana, italiana, sim, certeza. Tá. Vamos agora ao Joshua, hum, né? Pronuncio corretamente teu nome, é um nome um pouco diferente do que estamos acostumados a ouvir aqui, né? quase. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens aí da tua geração, você tem 17 anos, em relação principalmente à questão, claro, nossa, ítalo-brasileira, imigrantes e tal, a nossa integração, o mundo de hoje, etc. Tal. Que mensagem você deixa aí por ocasião desse grande mérito que você alcançou aí de fazer o símbolo de uma data, de uma época, de um tempo muito importante para toda essa comunidade? Bom, eu queria agradecer todo mundo, né, principalmente a instituição, a escola, que eles sempre tiveram lá, eles fizeram a minha formação inteira, né? Então, agradecer e também deixar uma mensagem para o resto do pessoal, né? O pessoal mais jovem que está começando agora a pensar sobre faculdade, sobre oportunidades, de correr atrás, né? Por mais que os seus sonhos possam parecer muito distantes, eles não são. É só uma questão de empenho, de consistência, de dedicação, que tudo um dia vai chegar. Parabéns aí, a Insieme já tem 30 anos no pedaço ali, né? Nós já temos uma estrada andada no meio da comunidade italiana. Em nome dessa comunidade que também são nossos leitores, tá? Eu quero transmitir para você os parabéns, né? Muito Quer dizer, obrigado. e principalmente pelo fato de você tem todos esses pontos que te identificam com essa grande comunidade, né? Que busca não apenas não, eu quero instrumentalizar um passaporte ou coisa assim, não, eu quero ter um passaporte. Não, busca alternativas, busca suas origens, sua história, suas tradições, né? Busca honrar o seu passado, entender o seu passado, para poder exatamente construir com mais solidez o seu futuro. Não sei se você visualiza a coisa dessa forma. Não, claro. Muita gente aí hoje que procura, né, o navio, que os parentes eles vieram,
procuram histórias para qual cidade veio, para qual cidade foi, e isso costuma se perder com o tempo, né? Mas que com certeza vai dar tudo certo, a gente vai chegar nessas conclusões, né? A gente vai descobrir as cidades, as famílias, os nomes, os parentes, isso tudo vai aparecer com o tempo, né? Um detalhe, você já descobriu o teu navio? Não, ainda não.